Os Imperdoáveis, filme estrelado por André Lara Rezende Eastwood. Ele vai chamar para um duelo 6 presidentes do Banco Central. Quem vencerá? O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, me parece ser um bom homem. Ele tem boas intenções. Em 2019, ele enfrentou o cartel dos bancos, tentando limitar o juro a 8% ao mês. É uma taxa superior à cobrada pela máfia italiana. Não estou sendo irônico, não. É triste dizer isso, mas para os brasileiros seria positivo limitar a 8% ao mês, que dá 150% ao ano. Aqui ainda estamos no tempo do faroeste, onde os poderosos fazem o que bem entendem. Bancos grandes praticam taxa de 300% ao ano, já cobraram 500%. Imperdoáveis esses banqueiros brasileiros. Nenhum deles vai para o reino dos céus. Roberto Campos Neto conseguiu limitar os bancos? Não. Este mês, nenhum dos grandes bancos respeitou o limite, segundo estatísticas divulgadas rotineiramente pelo Banco Central em seu site. Acho que os bancos só aceitaram este limite para cheque especial, que é um dos produtos que eles têm. Não é para dizer assim que não vamos, vocês não dizerem que nós somos muito inflexíveis. Bem, o Banco Central Independente manda no Congresso, manda no presidente da República, mas não consegue mandar nos bancos. Voltando ao painel, Roberto Campos Neto fez uma exposição protocolar no TCU, repleta de gráficos para explicar a origem da inflação. Ele fez o que economista gosta tanto, explicar o passado. Em seguida, cada ex-dirigente do Banco Central teve 10 minutos para falar, seguindo a ordem que ocuparam o cargo no banco. O primeiro a falar foi Afonso Celso Pastore. Em seguida, veio o nosso herói, André Lara Rezende. Ele começou elogiando a iniciativa do Banco Central como o PIX. Em seguida, sacou o verbo e começou a distribuir disparos sob a forma de perguntas dirigidas aos presentes. A primeira delas foi: faz sentido elevar o juro nessa magnitude? Quais seriam os benefícios e os custos? Olha, eu não vou botar eles aqui falando, porque eles não falam português, só economês. Não conseguem falar nada que seja compreensível para pessoas normais. O Lara Rezende, por exemplo, diz que os benefícios da subida dos juros estariam baseados no que ele chama de arcabouço conceitual insuficiente. Não é mais fácil dizer que estão baseados em viagem na maionese? Sozinho, contra 6, Lara Rezende recorreu ao auxílio de um pistoleiro americano, nada menos que um experiente consultor do Banco Central mais poderoso do mundo, o Federal Reserve, o senhor Jeremy Rudd. Em setembro, ele escreveu um artigo de 20 páginas que causou um rebuliço no mundo paralelo em que habitam os economistas. O Estadão publicou uma excelente matéria do New York Times sobre o artigo de Jeremy Rudd. Jeremy Rudd sacou seu rifle e dirigiu a seus colegas economistas um tirambaço já na primeira frase do artigo. Vejam o que ele falou. A macroeconomia dominante está repleta de ideias que todo mundo sabe ser verdade, mas que, na realidade, são um completo absurdo. Jeremy Rudd fez uma ampla reconsideração de ideias fundamentais sobre como a economia funciona e também como os bancos centrais tentam administrar as coisas. Diz eles que, apesar de haver milhares de pessoas altamente inteligentes que tentaram compreender, a macroeconomia continua sendo uma caixa preta, um sistema tão complexo que nenhum ser humano o compreende completamente. Ele diz que as principais ideias de política econômica que vigoraram nos Estados Unidos e países ricos nos anos 80 até 2007, na melhor das hipóteses, estavam incompletas e, no pior dos casos, erradas. Sabe por que o Jeremy Rudd fala em 2007? É que a realidade bateu de frente com a teoria econômica nas crises terminais, porque passou o capitalismo americano em 2008
e o europeu em 2011. As soluções adotadas para sair da crise seguiram caminhos em que a inflação e juros reagiram de forma oposta ao esperado pela teoria. Adam Posen, um ex-formulador de política do Banco da Inglaterra e presidente do Instituto Peterson para a Economia Internacional, ele acrescentou o seguinte: estamos, na verdade, no nível de Galileu e Copérnico, apenas descobrindo o básico de como o universo funciona. Isso exige mais humildade e aceitação de que nem tudo se encaixa em um modelo, disse ele. Humildade é algo que viajante da maionese não aprecia. Muito interessante também a analogia com Galileu e Copérnico. Eu vou acrescentar algo que eu li sobre astronomia, tema que gosto bem mais do que essa chatice de economia. Quando Galileu emprestou sua luneta para os seus colegas e mostrou que não existiam epiciclos, foi preciso morrer toda uma geração de astrônomos incapazes de acreditar que seriam forçados a jogar no lixo toda a pesada matemática dos epiciclos, que funcionava bem até então para prever a posição dos corpos celestes. Eles tinham gasto um esforço monumental para aprender essa matemática. O resultado foi que os astrônomos não queriam acreditar nem mesmo no que viam na luneta de Galileu. Sabe o que isso pode significar? Que até 2007, os gerentes de bancos centrais vinham brincando com juros e câmbio, pautando sua atuação, acreditando em esferas perfeitas e epiciclos. Vocês acham que essa gente tem essa humildade referida pelo Adam Posen? Você acha que eles são capazes de admitir que tudo o que fizeram, todas as suas crenças, tudo não passava de viagem na maionese? Gustavo Franco não compareceu. Pastore deu uma desculpa e vazou antes do evento terminar. Armínio vazou também depois de insinuar que o TCU estaria brincando com fogo ao se meter com brincadeira de política monetária. E os sinais, a meu ver, hoje são muito claros. Nós estamos brincando com fogo. Nós estamos brincando com fogo. Nós estamos brincando com fogo. Obrigado. Ao retomarem a palavra para considerações finais, Henrique Meirelles e Ilan Goldfein nada acrescentaram. E Roberto Campos Neto resolveu falar de kiwi. Primeiro o kiwi, no nosso caso, era com o intuito de política monetária ou com o intuito de estabilidade financeira. E na nossa conjectura, na época, nós nunca pensamos em kiwi, acho que foi mencionado pelo Ilan, nós nunca pensamos kiwi como expandindo a base monetária, como política monetária. Se você quiser saber o que é kiwi, você vai encontrar as explicações no site deste canal, o maionese.com, onde também há links para todos os artigos citados. Bem, eu brinco muito, mas a situação é grave. Se André Lara Rezende estiver certo, esses pilotos de Banco Central independente estão sendo movidos por viagem na maionese, por crenças em teorias desprovidas de fundamento. A consequência será dramática. Eles vão subir os juros e jogar a dívida interna lá no espaço sideral. Vai ser preciso recorrer à luneta de Galileu para enxergar.